bem? Tudo bom? Se não está, vai ficar agora, porque eu trago boas notícias para vocês. Está no ar o Nós por Nós, o podcast que é a vez, a voz e a imagem das artes visuais em Pernambuco. E este podcast em particular é o primeiro deles, é o primeiro de uma série de Nós por Nós que virão, certo? Então se liga que esse é o primeiro de uma série de programas legais que a gente vai discutir as artes visuais aqui no estado. E antes de falar do podcast em si, eu queria invocar aqui o espírito da reflexão. Eu sei que parece uma coisa meio metafísica, mas para a gente falar de arte é preciso sair um pouco do cotidiano. É preciso enxergar um pouquinho além do horizonte, é preciso canalizar uma energia no oitava superior. Não é exagero, não é nada muito especial, mas é uma possibilidade que todos nós temos. Tanto quem faz arte, como quem frui arte. Então, colocar o óculos aqui. Eu trouxe esse livro aqui que é Mostre o Seu Trabalho, um livro que fala sobre criatividade e arte, de Alce Cleon, que é um americano que mora, por engraçado que seja, em Austin, no Texas. E eu selecionei aqui uma fala do Steve Jobs. A fala dele é a seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, simplesmente some diante da face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Steve Jobs. Ou seja, essa reflexão ela vem porque para você ser artista é preciso que você seja um tanto louco, né? Você abraçar um caminho abstrato no mundo concreto, e também para quem frui a arte, não é para quem não faz a arte, mas quem pode ser contemplado com os bons efeitos da arte. Então esse caminho da arte, ela exige essa reflexão, esse desprendimento do cotidiano. A gente não paga apenas boletos. As nossas primeiras convidadas para esse primeiro podcast são a Isabela de Roldão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional da cidade do Recife, e a artista Ana Veloso, que é a pessoa que idealizou esse podcast, esse movimento. A gente vai detalhar tudo isso agora. Tudo bom, Isabela? Seja muito bem-vinda. Tudo, Edgar, massa. Estou super feliz de estar aqui, minha gente. Que Aninha, maravilha. obrigada por essa oportunidade. Uma alegria. Que bom. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é sobre como foi que você chegou no universo da arte e vice-versa, porque você é uma mulher que vem de um disco mais rígido da sociedade, né? Você é advogada, na política. Então, como é que a arte chegou para você? Primeira política na minha vida, ela é sinônimo de arte, né? Porque eu acho que é Olha. relação com pessoas, eu acho que é enxergar de forma mais tranquila, poética mesmo, realista, doída, as realidades diversas, mas ao mesmo tempo é uma grande ferramenta de possibilidade, de encantamento, de embelezamento, de mudança. Então a política, eu não enxergo com essa rigidez, eu enxergo como um grande pincel dentro de uma tela aí coloridíssima, diversa, e que eu tenho minha parte nessa história e que posso contribuir trazendo um lirismo, uma leveza, né? Trazendo contribuição para a mudança de vida. E tem uma coisa interessante na minha história, né? As mulheres que ascenderam, que minhas antepassadas, e tem muito isso na família do meu pai, na família da minha mãe, Sim. são mulheres cantoras, né? Vê que coisa que linda. massa. Tem uma história interessante que eu compartilhei poucas vezes isso publicamente, acho que nunca falei sobre isso publicamente até. Minha mãe, pequena, meus pais são de São Joaquim do Monte, né? Uma cidade no Agreste Pernambucano. E minha mãe tem uma voz linda, sempre cantou. E ela dizia que meu avô, o pai dela, São Joaquim tinha uma rádio, e ela cantava na rádio de São Joaquim do Monte aos 7 anos de idade. E todas as vezes que ela estava em casa e que meu avô chegava algum amigo, era um almoço de família, ele sempre pedia para ela cantar. Ainda criança? Ainda criança. E ela cantava, veja, a capela, sozinha ali, cantava as músicas. O nome dela é Dalva, por conta de Dalva de Oliveira. Que então, maravilha. é uma certa forma da arte permear minha casa materna. Minha tia Lúcia também cantava lindamente, tocava violão.
E eu me lembro muito das noites de seresta na minha casa, onde tinha um primo do meu pai que tocava violão, e minha mãe cantava, minha tia cantava, e era aquela coisa linda. Eu amava estar no meio, tanto é que meu repertório de músicas antigas é incrível, né? São Você coisas. canta? Eu canto. Mas eu sou Olha. muito tímida para cantar assim, mas canto. Mentira, canto mesmo, não tenho vergonha, não. E acho que Vai sou pra uma. karaokê e tudo. Não, karaokê não. Eu vou assim para uma festa e aí eu me animo, canto, mas enquanto vice-prefeita, algumas vezes eu me lembro lançamento da época de carnaval, e aí tinha aqueles encontros lá que João fazia, né, chamando os secretários, secretárias, imprensa para lançar o carnaval. E aí muitas vezes eu subi. Disse, minha gente, me veio uma música de carnaval na cabeça e eu cantava ali. E era uma onda, o prefeito até brincava, dizia assim: olha, eu vou deixar a cantoria para Isabela e eu vou falar outra coisa aqui. Mas essa música permeia a família do meu pai também, né? A mãe do meu pai cantava, cantarolava, e como eram todos, a família do meu pai era de sítio e não existia energia elétrica. Então era tudo muito cantado, respeitoso, em harmonia com a natureza. Então eu acho que a arte entra na minha vida de uma forma muito suave. Eu digo que nunca fui artista porque nunca consegui essas lindezas aí que a Ana Veloso pinta. Sou péssima de desenho, acho que era uma coisa muito. Eu acho que a gente teve uma educação ali na década de 80 ainda muito rígida com a pauta artística, sabe? Então, Sei. a criança não era livre para pintar o que ela quisesse. Ela não E tinha nem papel. E estimulada nem também. estimulada. Ela não tinha papel e tinta e canetas e lápis e a imaginação para soltar. Era tudo muito rígido, dentro de uma caixa, de um quadrado, de recorte, com direcionamentos. Então, eu Então, não. sua sensibilidade é meio que sobrevivente, né? Você foi É, como aquela planta que vai crescendo no meio do cimento, né? Porque você é leva isso para quase a política, isso. você leva isso para É, a advocacia, você isso. leva. É interessante, né? Então É. quer dizer que resiste. Resiste, Ave Maria, e vai morrer comigo aqui. Jamais vai morrer, né? Minha alma é livre, vai sobreviver e viver Olha a que tudo isso bacana. aí. E a paixão pelas artes visuais? Pois é, veja, a arte visual outro fato, veja como as coisas vão se concatenando na vida da gente. Meu marido é engenheiro, Sei. Ana conhece ele. Ele é engenheiro civil e trabalha com estrutura metálica, enfim, tem a rigidez da engenharia que precisa me sustentar e sustentar todo mundo, né? A gente está dentro de um prédio sustentado por engenharia, né? Um cálculo É concreto, estrutura necessário. metálica, super. Mas meu marido é artista, meu marido é escultor. Então, assim, toda a minha casa é tomada por esculturas. Eu me lembro a gente namorando ainda há 20, quase 24 anos. Ele fez uma escultura para mim, é linda, tá? Diga, a dona da casa tá aqui, sou eu ali naquela escultura. Então, o lado artista dele é muito forte. E a gente se juntou. Nem sabia que ele era escultor, né? Que ele tinha esse lado artista, poeta, escreve lindamente também. Desenha super bem, Desenha super, né, desenha. Aninha? É. E essa sensibilidade está dentro dele, que se mistura com o cálculo concreto, a estrutura metálica, o prédio que precisa sustentar toda essa carga aqui. Mas a flor está ali dentro dele, Então né? esse gancho seu com a Veloso tá explicado, né? Super. Aí foi amor à primeira vista, viu? Como foi esse encontro? Rapaz, esse encontro. Diga aí, Aninha. Fala aqui, Ana. Oi. Bom, eu fui convidada, Murilo chegou para mim, porque como eu sou Murilo. Murilo Cavalcante, que era na época o atual secretário de urbano, De segurança cidadã, né? segurança, Então ele chegou para mim e disse: Ana, a vice-prefeita está querendo botar uns quadros lá. Eu falei de você, vai lá. Aí eu peguei Lá no gabinete lá dela. no gabinete de Isabela. Certo. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma figura super interessante que comunga com a defesa do feminino, comunga comigo. Então foi saindo as ideias, então o que era para pegar quadros em museu para poder arrumar a sala dela, surgiu a exposição que foram elas pintam o set, Que são só de, né? é uma exposição só de mulheres, não Só é de isso? mulheres que a gente construiu durante 2 anos. 4, Aninha. Foram os 4 anos de mandato. 4. A Os partir de 4 quando? anos. Foi Porque 2021, porque porque a foi gente só janeiro. fez 2 grandes. A gente fez 2 grandes Foi. E exposições no duas final do menores, ano. É. que eram lá Não, no teu 2 não. gabinete. O Elas Pintam 7, é isso que a Ana está dizendo. Esse encontro da gente foi magia pura, né? Eu acho que foi alma com alma aqui, que se conectou. Eu tinha muito desejo de exposição, porque, veja, eu ocupava ali, pela primeira vez, o lugar de uma mulher na vice-prefeitura da capital mais antiga do Brasil. Sim. Quando eu me dei conta do espaço que eu estava ocupando a partir de 1º de janeiro de 2021, eu tive plena convicção e compreensão de que minha missão ali era abrir espaço para outras mulheres.
Eu abria caminhos dentro da política, dentro da advocacia. Eu ali cursava nutrição à época, me formei logo depois. E quando eu me vi literalmente dentro de um espaço físico que historicamente foi ocupado por homens, eu digo, minha gente, eu preciso fazer deste gabinete um gabinete que tenha um recorte feminino muito forte. Até porque eu preciso dessa energia do feminino para trabalhar. Eu não consigo ser alimentado exclusivamente pela energia do masculino e deixar meu feminino lá no Entendo. fundo enterrado, Como se não como se não existisse. existisse. E aí o meu encontro com a Ana foi de uma magia tremenda, porque eu disse, Aninha, vê, a gente tem esse meu gabinete. Eu coordenava relações internacionais, então eu ia receber pessoas do mundo todo, né, autoridades ali. E eu queria usar daquele espaço para expor, para mostrar a beleza. E aí Ana veio, a gente, nessa conversa, eu estava no 7º andar, essa máxima, essa brincadeirinha que O diz, elas pintam espaço 7, né? caberia bem 7 artistas. Isso. Então saiu juntando todas essas ideias e ficou durante todo. A gente fazia troca de artistas durante 3 em 3 meses. Isso. E nisso a gente chegou a expor 70 artistas. Isso. E tem mais uma agora aqui na Secretaria do Aí a Trabalho, né? lindeza, minha gente, porque quando... Está dando continuidade para a gente chegar às 100. É porque você... Aí é a arte dela, Pronto, viu? são as Que 100 já mulheres. E também, além do feminino, tem essa coisa, quando você falou da história de você perpetuar a arte, apesar de viver num mundo que não é tão artístico assim. Isso. Então, é possível que haja esse encaixe, né? Porque a gente toma isso como se fosse uma coisa separada. Eu diria não é, até né? que ele é essencial. Veja, a arte, quando eu estava ali no gabinete, que havia as mudanças, qual era a máxima do Elas Pintam 7, né? Eu estava no 7º andar, ocupando um gabinete no 7º andar, que historicamente foi sempre ocupado por homens. Eu estava numa sala que a gente remodelou toda. Eu tirei a mesa tradicional do trabalho, eu botei uma mesa grande para trabalhar com as pessoas de forma coletiva e colaborativa. E ali, quando a Ana chegou, a Ana disse: ó, dá bem demais para a gente expor 7 quadros aqui. Então, a máxima era 7 mulheres pintando o 7º andar. Elas pintam o 7. No Sim. 7º andar, que é o gabinete da primeira mulher eleita vice-prefeita de Recife. A cada 3, 4 meses a gente mudava as 7 artistas. 7 novas mulheres entravam. As pessoas que entravam no meu gabinete, elas diziam, parece que eu estou fora da prefeitura. Isso é interessante. Porque É outra energia. É outra energia. É um colorido, é a história de cada mulher representada em cada quadro daquele. E a gente fazia o lançamento das exposições. Inicialmente, os lançamentos, Ana, eram feitos online, porque nós estávamos ainda em época de restrição por conta da pandemia. Sim. Então, a gente fazia uma live. Uma live. É porque, minha gente, a gente viveu tanto isso Muito. que a gente chega a dar um apagão. Vivemos de live. Vivemos de live. Então, a gente fazia uma live, entravam todas as mulheres que estavam expondo. E a gente se conhecia virtualmente. Ana sempre mediando isso, porque ela conhecia todas elas, e a gente fazia essa conversa. Algumas pessoas já eram filhas ou filhos, né? Que, por exemplo, Tereza, a primeira exposição, Tereza Costa Rigo estava expondo lá um quadro lindo. E aí foi a neta que cedeu esse quadro para que a gente pudesse expor. Ana conversou com ela, com Joana, e a gente pôde. E depois de passar da pandemia, a gente passou a fazer as aberturas das exposições presencialmente. Então, eu recebia as mulheres no meu gabinete. E a gente tomava um chá, conversava, se olhava, né, e elas viam as obras umas das outras. Elas compreendiam a dimensão daquilo tudo. E foi um tempo muito interessante, porque foi logo depois da pandemia, então foi quando começou a juntar. Isso. Ter a oportunidade de estar junto. E outra coisa também muito interessante que saiu dessa exposição foram as filmagens, porque todas elas foram documentadas em seus ateliês e a gente fez um arquivo muito bom de tudo isso. É lindo, as histórias lindas. Eu percebo várias camadas nessa história. A camada de você trazer para o mundo concreto, o mundo dos boletos, a arte, não é isso? Você trazer para o mundo do poder a mulher e quebrar um paradigma de achar que para você ser poderoso você tem que ser só masculino. Não é? Eu acho que essas energias elas são complementares, elas não podem ser descartadas em momento nenhum. Né? Então, esse movimento do Elas Pintam 7, eu sempre digo que o feminismo é legal para os homens também. Sim. Uma vez uma amiga minha dizendo assim, você não sabe como é difícil ser mulher por conta de tudo isso que a gente já sabe, né? Dos limites, a festa dos meninos, menina não entra. Mas eu também disse a ela o seguinte, porque um homem também é privado do melhor
do que há na vida, que é Sim. a vida interna. Então, um homem se pergunta, como é que você está? Ele não sabe responder muito bem. É verdade. Eu vou contar uma história porque eu não vou contar o nome de Sim, ninguém, não vou dizer sim. nome. Um amigo meu separou-se e disse assim, vamos tomar uma cerveja, conversar sobre esses vamos. Naquela época eu ainda bebia. E aí saí para lá todo preparado para ser meio que psicólogo, sabe? Ah, Meio psiquiatra, ah, psicólogo, guru. Ele não me perguntou nada. Ele bebeu até tombar e voltou para casa. Quer dizer, então, incrível. os homens precisam entender que esse universo feminino seria muito bom para eles, para nós todos, porque possibilitaria você chorar, ficar vulnerável, ter dúvidas, entende? E a Então fica o energia, recado, o né, gente? grande Vamos juntar equilíbrio, esse né? negócio, O né? grande equilíbrio da O energia tal, masculina, exatamente, o tal, a energia do masculino e do feminino. É isso, somos todos feminino e masculino, né? é, A questão é onde é que eu tô, onde é que essa energia está desequilibrada, né? E dentro do universo da masculinidade vem essa masculinidade tóxica, né? Que diz que esse total. homem tem que ser o que aguenta tudo, É o que não mentira. chora, o que Isso é não pode ter mentira. afeto, o que... Quer dizer, esse teu amigo aí era para ele estar ali chorando, desabafando, dizendo E tudo eu de ruim estava lá disponível para para ouvir, isso. né? Total. Pois é, mas a gente prefere, a gente enquanto sociedade que Educação, né? cultiva esse masculino doentio, prefere privar os homens disso. E de fato eles se privam de afeto, eles se privam dos cuidados com o filho recém-nascido, eles não se envolvem nessa paternidade responsável, ativa, porque eles são privados disso. Mas ó, uma coisa que você trouxe aí que me provoca uma reflexão para todo mundo aqui que está nos assistindo, nos ouvindo, a arte feminina ela tem que estar junto dos boletos que chegam. Sim. Porque a arte feminina, assim como toda a parte de artesanato, e hoje eu estando aqui como secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, que lido com artesanato, uma das coisas que eu mais gosto de dizer às mulheres, e toda a oportunidade que eu tenho de encontrá-las nas feiras de artesanato, é que a arte delas vale dinheiro. E que elas não precisam estar passando necessidade e dificuldade, elas têm que aprender a valorizar o que elas Não fazem, ter vergonha de cobrar por precificar e isso. não ter vergonha de cobrar. Então, assim, a meu desejo de exposição no Elas Pintam 7, no meu gabinete, era que as pessoas que ali entrassem, eu dizia a todo mundo, eu só não posso vender quadro, porque senão vão dizer que eu estou ganhando alguma coisa com Comissão. isso, comissão. E eu não posso trabalhar, nem que você imagine que eu ganho comissão, e muito menos eu trabalhar vendendo, isso aqui é XYZ. Mas ao lado de cada quadro tinha o nome da artista, o telefone dela e o nome da pintura que ela estava expondo. Sim. E aí, se você entrava lá e amava esse quadro, ligava para aquela artista, fazia negócio, depois da exposição o quadro era seu. E eu queria era que a gente pudesse potencializar isso. Porque eu aprendi com a Ana, e eu acho que ela pode contar isso para a gente lindamente, a dificuldade que as mulheres ainda hoje têm de pintar. Porque o homem artista, isso foi fala dela. O homem artista, ele estava no ateliê dele produzindo, ninguém nem na porta tocava. A mulher trancadinha no seu cantinho de quarto, de sala, de área de serviço, ela entre os pincéis, a inspiração, o desejo de continuar, ela tinha que parar tudo porque estava na hora de fazer o almoço, de pegar o filho na escola, o marido estava chegando, para tudo, limpa tudo e a vida doméstica existia, não é isso, Ana? Eu quero saber como você conseguiu, então, traçar esse caminho de mais de 40 anos de Isso. arte. São 43, eu fiz as contas, a partir de 1982, 1900. porque tem mais história que eu sei, mas você só considera a partir da primeira Eu exposição. considero da primeira individual. Pronto. Porque me tornei profissional. Antes Pronto, a partir desse recorte você já tem 43, certo? Uhum. E você conseguiu, ou seja, você tem uma trajetória na arte. Você é mulher. Como é que você deu esse nó no pingo d'água? Isso. Arquitetura primeiro, ó, eu acho que quando a gente nem sente, porque como é que está a situação, a gente lá para dentro, eu acho que eu sou um artista que eu saio da caixinha no normal, porque eu sempre procurei trabalhar no coletivo, certo? Porque eu acho que uma classe se saindo, sai dinheiro para todo mundo, fica bom para todo mundo, certo? Então foi dentro, eu tive uma grande sorte na minha vida artística porque eu fui abraçada por artistas já consagrados. Quais? Tereza Costa Rego, Marco Cordeiro, Sérgio Lemos, Jobs Figueiredo, Uma Maria geração Carmen. boa, né? É uma geração efervescente de arte que estava nos anos 80. Então, muito cedo eles me abraçaram. No que me abraçaram, logo eu pude expor em coletivas em São Paulo, fora do Brasil, que eram eles que me puxavam. Então, isso abriu um caminho muito bom para mim. Mas você é mãe também, você tem família
casa para cuidar, almoço, Criatura, IPTU. esse negócio. Não, ela não come quase nada, mas come pouco, mas tem que essa alimentar a prole. tem que alimentar a prole. É isso que eu estou dizendo. Você tem a sorte, tem, mas você agarrou Isso. e você tem um temperamento, a gente sabe, né, completamente aguerrido. Então ela pega, né? Isso eu digo, passou na minha vida e eu nem senti, sabia? Agora, sempre observei, porque eu observei muito mais o processo, porque uma coisa que me incomodava tinha amigos meus que a mulher era a musa inspiradora. Sim. Ele sentava, tomava cafezinho, tudo servido por ela. Então era servido por ela, era água, ele ficava fazendo pose e ela feita uma barata doida. Leva a menina para a escola, traz a menina da escola. E muitas delas eram artistas também. E só tiveram o direito de virar artista, de fato, quando se separaram. Isso é E triste, né? E é Lamentável. uma coisa que você vê direto, certo? E E eles continuam buscando a musa inspiradora porque aquilo justifica a mulher por si. Se encanta demais com a maravilha do artista. Não, e assim o que eu digo. Existe essa diferença que chega às vezes incomoda. E o Sabe? tempo ocioso é matéria-prima para a arte, né? Então, se a mulher, ou até mesmo um artista hoje em dia, por conta da dificuldade, um homem de mercado, se não tem tempo ocioso, a arte cai de qualidade. Não tem como. Agora, porque a gente quali- vive numa coisa meio de você é a empresa de si próprio. Então, isso dentro de um disco rígido mais, num caminho mais comercial, ok. Mas uma mulher, vamos imaginar uma mulher artista, que não tem tempo de refletir, de ir para uma exposição, de sorver, de ler um livro. Mas você sabe de uma coisa, eu acho que o maior exercício não é o tempo de pensar, é o tempo de fazer. Porque quanto mais você faz, mais você apura. Então, não existe essa contemplação para chegar na arte. A arte, ela está dentro da gente e ela vai explodindo. Mas veja, E quanto mais se faz, concordo. é onde vai se melhorando. Mas veja, se você vai, mesmo que não haja um tempo necessariamente de contemplação, mas a leitura de um livro é uma atividade, a ida a uma exposição. Enquanto isso, ela está em casa. O dormir, né? Dormir. Pronto, dormir. Mas você vê como o universo da mulher é de tamanha exigência que Ana, quando relata aí, ela diz, eu nem percebi tudo isso. Porque tá tão dentro do universo das nossas obrigações que a gente só vai. A gente só faz. Não pensa que este cuidado com as crianças era para ser compartilhado. Este almoço que eu faço todo dia era para ser compartilhado, porque alguém poderia fazer. Um dia sou eu, outro dia é você. Esta casa deveria ser de serviços compartilhados entre as pessoas que nela moram, né? Os companheiros ali que constituem relacionamento. Mas está tudo tão sob nossos ombros que a gente nem se dá conta de que é um excesso, sabe? A gente eu só consegui enxergar quando eu olhei a história. Mas a minha vida em si eu não estava enxergando. Você tomou pé da situação quando? Não sei. Não sei dizer datas. Não, mas coisas, assim, não. 5 anos para cá? Não, eu 10 acho que anos eu pra cá? sempre fui um objeto estranho. Sempre fui. Eu nunca fui uma pessoa que, dentro dos conceitos normais, até meus casamentos, eles saíam daquele processo normal que todo mundo tem. O meu era diferente. Certo? Porque eu sempre tive a independência e também tive sorte de apoiarem meu trabalho. Então já foi diferenciado. Eu nunca tive uma pessoa, um companheiro que fosse um machista doido. Todos eles são machistas, mas pelo menos não era doido. Sabe? Pausa para a reflexão. Mas eu acho que o exercício de fazer agora uma coisa que eu acho, Isabela, eu acho que esse podcast ele vai ter uma tamanha importância para a arte pernambucana, porque uma das coisas que eu luto agora me irrita quando a pessoa acha que para se fazer sucesso tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa, tem que ir para São Paulo. E eu digo, não, minha gente, a gente tem que pegar, porque a importância da gente está aqui. Não, no mundo globalizado e digitalizado que a gente vive, né? Que a aldeia está no mundo, né? Eu digo, isso aqui vai ser para poder mostrar a arte, porque ela é grande, é muito boa. Eu digo, você está abrindo uma porta, minha amiga, que você nem imagina que você está. Então vamos falar do podcast? O fascínio meu todo dia de chegar aqui. Quando você falou, tem um podcast,
Meu olho virou 5 vezes assim. Minha gente, o que veja, isso é muito, veja, Vamos por falar do isso que eu- podcast, por né? isso que eu acredito muito nessa energia que une a gente. Eu digo que o mundo é energia, né? A coisa vibra e do mesmo jeito que tem aquele influenciador do mal, tem o do bem. Do mesmo jeito tem a energia do Totalmente. mal, tem a energia do bem. E eu Completamente. acho que nosso encontro, Ana, foi de fato assim programado pelo universo. Deus programou nosso encontro, porque quando eu assumi a secretaria, que eu vi a aridez desse prédio, que eu digo, minha Nossa Senhora, eu não vou sobreviver a essas paredes cinzas, esse concreto absoluto, não dá. Então, imediatamente acionei todo mundo que trabalha aqui com a gente, de janeiro para cá, vamos cuidar disso aqui. Isso aqui, a gente passa muito tempo trabalhando, vamos amar esse espaço. Então, planta. Fizemos um jardim lá embaixo, uma área de convivência, plantado por todo mundo que trabalha. Caramba, daqui a algum mês a gente vai ter banana, onde a gente vai comer banana junto de bananeiras que nós plantamos. Hoje a Maravilha. gente toma chá de capim santo que foi plantado por a gente. E aí vem Ana, eu digo, Ana, cadê? Estou precisando aqui de arte, desse amor, dessa energia. Ela trouxe um quadro dela maravilhoso e daqui a pouco ela veio com essa ideia fantástica, né? Do podcast. Vamos continuar. Primeiro do podcast. Aí eu falei do podcast. Quando eu mostrei o podcast, ela endoidou. Ela disse, vamos fazer. Já me veio na cabeça não sei o que lá, não sei o que lá. Ela já criou toda a história. Depois ela me vem com vamos continuar com a exposição Elas Pintam 7. Vamos chegar no número de 100 mulheres Que é expondo. fantástico. Não, e aí só ela para dar essa aula, gente, né? Porque é esse impulso. E aí, Ana, eu quero dizer o seguinte a você. Você é uma sobrevivente, assim como todas nós mulheres somos. Mas você é um exemplo, assim, admirável de uma mulher que, diante de tanta coisa que viveu e que nem reconhece que viveu, porque não consegue nem identificar as dificuldades que tinha para produzir, para fazer sua arte. Você é uma mulher que fez de tudo isso, literalmente do limão à limonada. E você traz uma mexida para essa estrutura de concreto, de estabilidade, de falsa estabilidade, porque nada é estável, né? Nada é, tudo está. E Exatamente. você cutuca e você mostra, porque o que elas pintam 7, minha gente, não é sobre Ana Veloso, muito menos sobre Isabela de Roldão. É sobre as mulheres. É um caminho que efetivamente se coloca para se dizer o seguinte: as meninas que pintam lindamente, que nem imaginam que podem se tornar artistas profissionais e verdadeiramente pagar seus boletos com a venda Exatamente. da sua arte. Juntar esses Juntar polos. isso, porque veja, a arte vale muito. Ela A arte, transforma, ela né? transforma e ela é rentável financeiramente. Só que ainda não é para as mulheres. Porque é outra coisa enlouquecedora. Eu digo isso a todo mundo que entra para fazer a visitação aqui. Ainda hoje, os quadros das mulheres artistas valem menos do que os É quadros dos homens artistas. impressionante. É inacreditável, mas é real. Inacreditável. E eu preciso romper essa estrutura. E eu tenho hoje, assim, eu toda vez que a Ana vem aqui, eu digo, graças, que bom vê-la, porque ela me energiza. Porque ela traz diante de essas paredes que colocam entre o que me dá prazer, o que eu sei fazer, com me custear. Ana diz, a gente precisa quebrar essa parede. Eu vou, e é uma coisa engraçada, porque eu assumi a Secretaria de Trabalho e Qualificação falando sobre talento. Eu acredito em talento. Eu acredito que você é bom. Você tem talento para determinada coisa e você vai ganhar dinheiro com o que você tem talento. Até um dia desse, minha gente, a gente não tinha opção de vestibular. Todo mundo tinha que fazer medicina, engenharia Sim. ou direito. Eu fiz vestibular nessa época. Com esta, não existiam outros cursos. Se você quiser ser independente, ganhar dinheiro, ter sucesso, você tem que ir para isso. E Ana traz hoje, a partir da arte e dessas mulheres todas que, de forma colaborativa, se dispõem a liberar um quadro. Elas liberam um quadro para passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Elas liberam esse quadro delas. E a gente começa a dizer para as nossas meninas que estão nascendo, as que já nasceram, as mulheres que têm potência e talento para a arte, de que elas podem e devem ganhar dinheiro com seu talento. Então, assim, Elas Pintam 7, seja ali à época no gabinete da vice-prefeitura, seja hoje no gabinete da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, seja dentro desse podcast, é uma forma disruptiva da gente dizer que a gente pode sim ser o que a gente quiser. E que a minha arte, o meu talento vai me render fruto e eu vou pagar minhas contas sem depender de ninguém. Porque é uma das coisas que eu mais prego na pauta da independência, minha gente. Não há independência sem dinheiro. Não há essa mulher independente que todo mês precisa pedir dinheiro ao marido para comprar absorvente. Isso é humilhante, constrangedor, e ela fica submetida a todo tipo de violência e constrangimento.
E as nossas mulheres artistas, enquanto vida eu tiver, energia eu tiver, eu estarei para dizer que elas vão ter espaço, que elas vão ganhar dinheiro com a Olha arte que delas. depoimento. E é muito forte, mas veja, eu sou retroalimentada. Eu tenho Ana me certeza. alimenta com isso. Você me alimenta com seu masculino, mas você me alimenta Sim. com seu olhar atento, sua escutativa e sua crença e confiança de que é sobre isso. E E que é bom para todo mundo. é bom para todo Eu mundo, tenho certeza minha disso. gente. Aqui não é Eu concorrência, quem é cheguei a essa melhor, quem vende conclusão já há mais. muito tempo. Esqueça, a gente É. quer ver que coisa linda a Ana disse. A gente se saindo bem, tem dinheiro para todo mundo. Isso é olhar de mulher. Porque mulher, a maior característica do feminino é colaboração, é partilha. Eu não quero o dinheiro todo para mim, não. Eu não quero só eu vender meu quadro e ficar milionária, não. Eu quero que todas vendam, que todas ganhem dinheiro, que todas tenham espaço para exposição. Isso foi uma fala que eu anotei dela aqui, as piadas. A gente se saindo bem, tem dinheiro para todo mundo. Ô, Ana, me deu uma ideia, sabia? Você fazer um próximo podcast com as mulheres da exposição do Elas É. Contam 7. Eu acho que a gente... Para a gente estender esse Isso. assunto. Aham. É isso. Porque dá caldo, né? Aliás, caldo demais até, né? Isso. E você vai ouvir cada história linda, porque os pequenos vídeos que nós produzimos dessas 70 e poucas mulheres que já passaram pelo gabinete e agora que estão expondo aqui, que a Rafa e Cami estão trabalhando nessa gravação. Cada depoimento, cada história, Eu não cada tenho produção. dúvida. Cara, é muito forte, sabe? E veja, é uma fala que conecta coração com coração. Aqui a mente está muito longe. O que está aqui conectado é a energia, é a alma, né? É o que está vibrando na gente. E é isso que precisa para sustentar o mundo, minha gente. Eu não preciso mais do que isso, né? Eu preciso me conectar efetivamente com o que é bom, com o que precisa ser feito e deixar fluir, porque vai fluir. E da minha parte eu coloco o seguinte, que quando uma pessoa como você, que tem uma ferramenta na mão e que abre essa possibilidade para que esse oposto, que seja a sensibilidade, a arte, que em última instância a gente associa ao feminino também, quando a gente junta isso, você viabiliza que a pessoa viva a sua Isso. realidade, Isso. a sua natureza, não é? Porque uma das coisas que eu sempre estranhei, aqui eu sou pernambucano, mas morei um tempo em Brasília, morei um tempo no Rio, era que aqui as coisas eram muito divididas. Você vai numa festa que tem pessoas do empresário ou do comércio, você vê pouco artista. Então no Rio mesmo, há muitos anos atrás, já era tudo meio misturado, né? Já havia essa confluência. A gente tem que misturar esses polos, porque eles formam uma coisa só, né? Isso. E levar a arte para dentro da empresa tem coisa mais linda, minha gente, que você trabalhar é. acessando a arte, O vendo. empresário ter consciência, e a pessoa precisa aprender a enxergar a arte. Eu acho que esse podcast vai ajudar a isso. Que as pessoas enxerguem. Porque a gente vive num mundo muito estranho. Pequeno, porque os espaços se comprimiram. As pessoas sem tempo, porque vivem na carreira da sobrevivência. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a pintar, tinha uma marchand, Madeline Lamartine, que era uma pessoa bem conhecida aqui. E Madeline começou a vender os quadros da gente nas grandes empresas. Então, ela fazia consórcio. Vendia muito dentro da Chesf, essas empresas maiores. Então, ela ia ali para dentro, não era um outro processo de venda, não era em exposição. Ela fazia álbum, não sei o que, apresentava, pegava os artistas, cada artista ela fazia um bloco de 10 obras de arte e arranjava 10 compradores e vendia em 10 vezes. Aí o que é que acontece? Ela vendia, na realidade, por 10 meses, um quadro por mês. Isso era feito muito. Hoje em dia não tem mais isso, porque o povo não tem mais nem tempo de parar e de olhar, porque você vê dentro os públicos das exposições. Eles não se renovaram. Certo? Eles não se renovaram. Então talvez o podcast vai abrir as exposições em ambientes de trabalho inusitados, aspas, aspas. Porque aqui dentro, quantos nunca entraram na galeria? Devem ter um bocado. Muitos. Certo? E de uma certa forma a gente faz uma apresentação de uma galeria. Né? Eu acho que isso é muito válido para o tempo que a gente vive. E eu acredito tanto nesse podcast como mudança que você nem imagina. Mas diga, eu queria agora, desculpa, eu vou me meter aqui para fazer. Qual é o seu objetivo com o podcast? O objetivo é divulgar a arte pernambucana.
O podcast ele está no mundo inteiro, ele pode ser acessado no mundo inteiro. Então eu quero abrir mercado e abrir o gosto pela arte, certo? Fazer com que as pessoas entendam, enxerguem que não tem só mulheres, mulheres e homens. Porque nesse momento eu sempre vou defender mais puxar a sardinha para a mulher. Mas, nesse momento, é importante que todos estejam juntos, porque a gente quer falar de um Estado, certo? Então, que todos eles, então, colocar porque tem muita gente que não conhece. Porque hoje a gente se depara com gente que não sabe nem quem é Brenan. Parece uma coisa absurda, mas é uma realidade. Sabe? Então é Eles juntar não o sabem novo da e o produção. consagrado também, né? Lógico. Eu digo, é mostrar o potencial do Estado, certo? Eu sei que eu vou ter muito mais apoio da mulher nessas histórias, porque o homem, por ser liderado por uma mulher, ele já recua e fica achando. Eu não tenho muito esse problema, não, porque tem muita gente Porque que você é manda, homem, minha porque filha. sabe? Porque você manda. Que acredita. Mas sempre existe essa. Como é uma mulher que está fazendo, muitos deles se recuam um pouco. Mas eu acredito que vai ser um grande divisor e uma grande força para a arte pernambucana. O que ela sabe? falou para mim também sobre o podcast, para complementar, era assim, pessoas muito jovens, ela falou, nem o Brenan, nem Tereza Costa Rego, que acabou de ir. Tereza foi outro dia, e sim, tem um trabalho incrível. Não sabe quem é Tereza Costa Rego, então assim, juntar essa gente, o novo e o consagrado, né? As mulheres também vindo, né? Porque precisam muito e são mulheres que estão comandando. Eu aqui só estou intermediando. Meu papel Ele é o subalterno escritor do tranquilo. livro. Quem vai Sim. escrever o livro das mulheres é ele. Ou seja, se preparem, porque vai ter livro e vai ser escrito por ele, de uma linda história, do Elas Pintam Sete. Vai. E com a mulher como protagonista, né? É isso. Ouvindo a mulher. Isso. Então, pronto, Agora eu gente. super acho, minha gente, eu tô assim, eu fico encantada, eu fico vibrando mesmo. Tudo em mim vibra aqui dentro. Eu acho que é uma Que melodia. E eu acho que a gente precisa, sabe? Acho que é uma obrigação. Veja, ninguém está em canto nenhum por acaso. Eu digo sempre que o universo não erra o CEP. Se chega para você, chega com a razão de ser. E eu sei que se chegou tudo isso que aconteceu nos meus últimos 50 anos de vida, né? Se chegou para mim, tem uma razão de ser. Quando eu assumi a vice-prefeitura, isso veio muito claramente. O objetivo, eu precisava abrir caminhos. E não é luta de homem contra mulher, quem é melhor, quem Claro é pior. que não. Não é. Nossos enfrentamentos e nossa coragem é, de fato, por algo muito claro, que é a igualdade. Eu quero espaço. Eu quero que o quadro de Ana valha tanto quanto vale o quadro de qualquer outro homem que pinta lindamente também, sabe? E que as mulheres tenham liberdade de ser o que elas quiserem ser, porque ainda hoje a gente sabe que não pode. Sim. A gente não consegue. Né? Então, Eu mas a tenho- gente precisa abrir esses Eu caminhos tenho a aí. impressão que é a gestação do novo. Isso. Né? E o novo sempre vem, né? A E o música novo já sempre diz. vem. Então, assim, se a gente não abraça o novo, ele atropela a gente. É. E eu nem me preocupo, entendeu? Quando tem gente que eu quero eu não queria que fizesse, não estivesse ali, eu não tiro, a vida tira, né? Então o Isso. novo sempre virá. E esse novo, na minha visão, muito simples, naquilo que eu posso pensar e perceber, o feminino está completamente dentro, porque não pode ser diferente, pelo Não, amor não de pode. Deus. Então, assim, o mundo precisa de mais arte, e o mundo precisa da engenharia, mas o mundo precisa do quadro. Isso. Não é? As pessoas acham, fazem, a arte serve para quê? Para lembrar que você é gente, Isso. para vibrar as suas células, para que você seja o seu melhor, o seu potencial, para que sua luz se acenda. Se emocione, Para né? que você se emocione, para que Tem que ter você emoção. reflita, para que o mundo, isso aqui é uma passagem. Não pode, você pode ser materialista, você pode ser a pessoa mais pragmática. Bem, eu só lamento dizer que você também vai morrer, eu também vou. Então a gente vem É fazer sobre alguma isso. coisa rápida, alguma Isso. coisa bacana, né? Isso. Acender essa luz no meio do caminho. Isso. Que esses podcasts, que o livro, que outras coisas venham, enfim. E vamos Axé. construir uma história. Axé, e vamos construir uma história diferente. Eu escutei hoje de manhã uma música de Eu Adoro Belchior, né? E aí eu escutei aquela música que ele diz, né? O passado é uma roupa que não nos veste mais. É sobre isso. Então o que ficou, ficou. Vamos daqui para frente, né? E vamos somar de forma colaborativa, cooperativa, né?
sentar todo mundo na mesa. Qual é o melhor caminho? Porque tem espaço para todo mundo. Claro. Efetivamente, minha gente, o mundo capitalista diz que eu concorro com você o tempo todo, Mentira. mas não existe. Não existe essa concorrência. Existem brilhos, talentos. Eu digo sempre, é o E céu. colaboração. E colaboração. Cara, tem coisa mais linda do que um céu 100% estrelado. Claro, uma estrela ou outra, tu olha assim, tá, beleza, e cadê o resto? Bonita estrela. E estrela para todos os tipos, tamanhos E a e gente só brilhos. respira porque a árvore trabalha pra Pois gente, é, né? então, Se vamos ela não fluir. trabalhar pra gente, a gente não já era. Vamos Acabou-se. fluir, eu estou 100% à disposição, só referendo isso. Contem comigo, com minha energia, meu desejo, Pronto. minha vibração, meu amor e, acima de tudo, minha confiança de que o mundo é colaborativo. E a gente precisa disso para sobreviver. Ah, que lindo. Ana, encerra com alguma fala? Eu vou dizer uma coisa, eu estou encantada, estou muito feliz. Primeiro porque você está abrindo esse espaço presencialmente para a gente, né? Eu espero que a gente, com isso aqui, construa muita coisa boa, abra muito espaço. Eu só tenho que dizer isso mesmo, não tenho que dizer muita coisa não, é isso. Estou Maravilhosa. amando, certo? E acreditando loucamente, porque eu fico cega, louca de tanto que eu acredito nas É coisas. isso. Então, para mim, que sou um cara tímido, já tá fluindo de alguma forma. Nos sigam nas redes sociais, o pessoal vai colocar aí embaixo na tela, porque eu não decorei. E pronto, até o próximo podcast, até o próximo Nós por Nós. É Tchau, isso. tchau. Tchau, adorei. Também.